A soma dos 10 primeiros termos de uma progressão aritmética é 185 e a soma dos 12 primeiros é 258. Determine assim o primeiro termo e a razão dessa progressão. Então vale lembrar que numa progressão aritmética a soma dos n primeiros termos é dada como sendo a soma do primeiro com o enésimo termo vezes n, que é o número de termos que eu estou somando, dividido por 2. Então, nessa questão, pegando uma progressão aritmética e somando os 10 primeiros termos, ou seja, S10, segundo o texto, dá 185. Então, vamos substituir a fórmula para calcular a soma dos 10 primeiros termos. Então, S10 vai ser a soma do primeiro com o 10º termo, vezes o número de termos que se está somando, são 10, tudo isso dividido por 2. Então, isso dá 185. E ainda de acordo com o texto, S12 dá 258. Só que a soma dos 12 primeiros termos a gente pode escrever como sendo a soma do primeiro, x1, com o 12º, porque eu estou somando os 12 primeiros termos, vezes o número de termos que eu estou somando, 12, dividido por 2. Isso resulta em 258, de acordo com o enunciado. Então, com essas duas equações, segundo o que foi pedido, nós podemos determinar o valor do primeiro termo x1, o problema aqui é o valor do x1, e o valor da razão da progressão. Vamos chamar essa razão uma razão R. Então, eu quero saber quanto que vale x1 e quanto vale R. Bom, na primeira equação aqui, vou melhorar essa relação. x1 mais x10 vezes 10 dividido por 2 é igual a 185. Dividir 10 por 2 aqui dá 5. Se eu passar o 5 dividindo, então eu posso escrever que x1 mais x10 é igual a 185 dividido por 5, que vai dar exatamente 37. Na segunda equação, x1 mais x12 vezes 12 dividido por 2 é 258. Divide aqui 12 por 2 dá 6. x1 mais x12 vezes 6 é igual a 258. Então, passo o 6 dividindo. E aí, x1 mais x12 é igual a 258 dividido por 6, que dá 43. Lembrando que a gente pode escrever pela fórmula do termo geral que o 10º termo de uma progressão aritmética é dado como sendo o primeiro mais 9 R's. Vou escrever aqui a fórmula do termo geral, xn, a gente pode escrever como sendo x1 mais n menos 1 vezes o valor R da razão. Então, com isso, o 10º termo é o primeiro mais 9 R's. Assim como o 12º, x12, é igual ao primeiro mais 11 R's. E aí, substituindo esses valores aqui no 10º termo e no 12º, nós vamos ter que, da primeira equação, x1 mais x10 igual a 37, vamos substituir x10 por x1 mais 9R's, e aí teremos que x1 mais x1 mais 9R é igual a 37. Ou seja, 2 vezes x1 mais 9R é igual a 37. Da segunda equação, x1 mais x12 é igual a 43. Vamos colocar no lugar do x12. x12 é a mesma coisa que x1 mais 11R. Então, vou colocar aqui x1 mais o x12, que é x1 mais 11R, é igual a 43. Então, x1 mais x1, apenas somando aqui, ou seja, 2x1, 2 vezes x1, mais 11R é igual a 43.
E aí temos esse sistema aqui para resolver e encontrar os valores de x1 e de r, que é o que o problema pede para calcular. Então, subtraindo a segunda equação, a primeira equação da segunda, vou reescrever a segunda aqui, multiplicada por menos 1. Nós vamos ter que menos 2x1 menos 9r é igual a menos 37. E aí, somando essas equações, x1 cancela, 2x1 menos 2x1 dá 0x1, 11r menos 9r, 2r's, 43 menos 37 dá 6. 2r é igual a 6 significa que r é igual a 3. Então, encontramos o valor da razão. Substituindo isso em qualquer equação ali que tenha x1 e r, então, por exemplo, 2x1 mais 9r's é igual a 37. Se r é igual a 3, então vai ficar 2x1 mais 27, que r é igual a 3, é igual a 37. Ou seja, 2x1 é igual a 10, o que significa dizer que x1 é igual a 5. Então, os valores do primeiro termo e da razão são iguais a 5, que é o primeiro termo, e 3, que é a razão. Essa é a resposta.